Olá, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Haddad, sou neurologista e coordenador do Núcleo da Memória do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Queria começar agradecendo o hospital por mais um convite das sessões Saúde e Debate, acho super interessante. Queria começar também apresentando a doutora Débora Piva, psiquiatra do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vai estar aqui comigo hoje e que a gente vai discutir um pouquinho sobre memória, doenças, acometimentos e outras dúvidas. Então, antes de mais nada, eu queria convidar todos que estão nos vendo para participar junto com a gente, para fazer disso realmente um bate-papo. A gente tem algumas perguntas aqui que nos foram enviadas previamente, a gente vai discutir sobre elas, mas todo mundo que estiver nos vendo, mande perguntas, a gente quer discutir um pouquinho disso. E acredito que seja um tema relevante, não só porque eu tenho um carinho muito grande por esse tema, mas também porque a gente está num mês muito propício a essa discussão. Atualmente é o mês de conscientização da doença de Alzheimer, segunda-feira que vem é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, e muito fica nessa tecla entre o medo que se tem de toda e qualquer alteração de memória, qualquer alteração amnéstica, ser sempre associada a uma doença neurodegenerativa, e esse é algum dos mitos que a gente vai querer tirar aqui hoje, ou querer discutir um pouquinho aqui hoje. Débora, alguma coisa para iniciar, para a gente poder começar a conversar a respeito da importância do tema e dentro da psiquiatria e esse compartilhamento que nós temos junto de neurologia e psiquiatria? Acho que está desligado o seu som. Pronto. Está me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, desculpa. Então, boa noite, Diogo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Acho que sim, esse tema é um tema muito pertinente, né? E acho que de interesse para bastante gente, é muito abrangente. E tem muito a ver com a questão emocional, sim. Até nós estávamos conversando antes de começarmos aqui, né? Da importância dessas áreas associadas, porque com certeza a questão da forma como a gente está emocionalmente afeta a nossa capacidade de memorização, enfim, todo o funcionamento da pessoa como geral. Muitas vezes não é um quadro neurológico, né? Muitas vezes é realmente uma estafa, enfim, vários outros aspectos que a gente vai poder abordar ao longo desse bate-papo aqui. Perfeito, perfeito. Seguinte, eu vou começar lendo algumas das perguntas que nos enviaram antes e depois, ao longo da discussão aqui, a gente vai conversando com o que for enviado, mas tem algumas perguntas que nos enviaram antes e algumas das perguntas aqui, a primeira pergunta que me chama a atenção era: quais são os principais problemas de saúde que podem afetar a memória? O que é uma coisa um tanto quanto ampla, né? Porque acho que a primeira coisa quando a gente começa a conversar sobre memória é muito mais em relação ao reconhecimento. O que é memória? Porque muitas vezes nós temos ideias equivocadas do que por definição é. Se a gente for pegar a definição, memória, na verdade, é aquilo que envolve a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Então, por teoria, é a persistência do aprendizado de uma maneira que eu possa evocar ou lembrar aquilo lá posteriormente. Isso é definição de memória. Mas quando a gente se pega no dia a dia, por exemplo, esquecendo onde eu guardei minha chave, ou esquecendo o que eu tinha que fazer, eu tinha alguma coisa que eu tinha que fazer e eu perdi o horário. Muitas vezes a gente confunde a relação entre memória, atenção, desexecução e outras áreas cognitivas. E daí entra um pouquinho muito da sua parte também, né, Débora? Porque, assim, muitas vezes os pacientes chegam queixando de memória, quando, na verdade, o déficit é claramente atencional. Ele está fazendo aquilo de forma desorganizada e, por isso, não consegue fazer aquilo adequadamente. Então, antes até de conversar sobre doenças que levam à memória, é importante essa definição, não é mesmo? Acho que você tocou num ponto super importante, né, Diogo?
porque realmente eu, como psiquiatra, recebo muitos pacientes encaminhados, inclusive de neurologistas, né? Justamente com essa queixa de, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com um tipo de demência? E especialmente pacientes jovens, né? E claramente você percebe quadros de déficit atencional, não como uma doença de déficit de atenção e hiperatividade, mas principalmente aqui em São Paulo, que as pessoas costumam ter uma vida muito atribulada, com muitos compromissos, as pessoas às vezes esgotam a sua capacidade de realização de tarefas, colocando muitas funções, e com isso esquecem de algumas outras, e não se dão conta que é extrapolar a sua capacidade de realizar coisas, né? Não tem nada a ver com uma doença, acho que é esse ponto que você está tocando, muitas vezes não é uma doença, e sim é uma questão comportamental, da maneira como se lida com o seu dia a dia, né? Com as suas funções familiares, de trabalho, enfim, como conjunto. Perfeito. E isso é muito comum na nossa rotina, né? É aquilo que você disse, principalmente nós que estamos nós médicos, mas isso serviria para qualquer outra profissão, mas que estamos numa cidade onde tem sempre uma gama muito grande, buscando muito, trabalhando-se muito, cobranças muito grandes, acabam fazendo com que se tenha algumas áreas neurológicas, jogo para a minha área um pouquinho, nós temos áreas específicas no cérebro que coordenam aquilo que a gente chama do multitasking, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com o passar dos anos, não é incomum que essas áreas também precisem dar uma desacelerada, né? E daí é comum que a pessoa viva durante muitos anos fazendo várias, inúmeras coisas ao mesmo tempo, até chegar a hora onde aquilo tudo que ela fazia começa a ter uma certa dificuldade. E daí a hora que ela tem essa certa dificuldade, ela está certa em procurar ajuda profissional, ok? Mas ela sempre já pensa em doenças. Quando, na verdade, simplesmente é um ajuste de controle das funções que ela está fazendo, da maneira como ela está levando a organização da vida dela, da realização das atividades funcionais que ela tem ao longo do dia. Então, é interessante que muitas das vezes, ou vou falar que até a maioria das vezes que os pacientes nos procuram, graças a Deus, não é uma doença. Que a primeira pergunta era sobre doenças, e de fato não é doença. E eu abrindo para isso, né, a gente iniciou essa discussão, veio uma pergunta aqui da Adriana Hamazaki, que perguntou se a ansiedade prejudica a memória. Tenho a minha visão, mas vou deixar isso para a Débora, que vai falar com mais propriedade sobre isso. Tá bem. Oi, Adriana, tudo bem? Obrigada pela audiência, né? Espero poder te ajudar de alguma forma. Sim, a ansiedade tem muito a ver com a questão de memorização, porque a pessoa que fica ansiosa, ela tem uma dificuldade de focar, né? Então, quando ela não foca em determinado assunto, porque ela está preocupada com outra situação, consequentemente, ela não vai conseguir realizar as tarefas adequadamente que ela se propõe a realizar. Então, uma ansiedade não tratada, ou uma ansiedade num nível muito importante, mais alto, sim, pode prejudicar, e geralmente a gente enxerga como prejuízo. E tem um outro aspecto também da ansiedade, que muitas vezes as pessoas têm prejuízo da qualidade do sono, né? O paciente ansioso tem uma tendência a ter uma dificuldade para dormir, porque fica pensando nos problemas ou nas dificuldades, enfim, e com isso não tem um sono de qualidade. E, consequentemente, quem não dorme direito prejudica a sua memória. Então, assim, diante de vários aspectos, com certeza tem uma influência na memória, sim. Perfeito, né? Eu acho que é isso, Adriana. A Débora disse tudo. Tem uma associação muito clara entre transtornos de humor, de uma maneira geral, ansiedade, mas depressão, outras doenças, elas têm essa associação sim com memória. E por isso que são diagnósticos muitas vezes diferenciais. Não que doenças que possam levar à memória não possam também vir junto com ansiedade e outras coisas, ok? Às vezes isso se caminha em conjunto, mas até por isso a necessidade de se ter um profissional para entender melhor, para perceber se essa alteração, primeiro, é realmente de memória, como a gente estava dizendo, se a ansiedade não está levando só a um déficit atencional, como a Débora tinha dito, não aquele déficit de TDAH, de hiperatividade, mas um déficit de atenção em relação às coisas do seu dia a dia, ou se não, se realmente essa sua ansiedade está fazendo ter alterações de memória em si, mas tem uma relação muito clara entre as duas doenças, né? Ou entre as duas condições, de uma maneira geral. E, bom,
seguindo, a Márcia Souza perguntou se pessoas que tomam medicações, principalmente antidepressivos, podem ter problemas de memória. Bom, antidepressivos, Débora, pode falar primeiro de novo. Então, Márcia, tudo bem? A gente tem associação com determinadas drogas, tá? Muitas vezes se pensa que antidepressivo vicia, as pessoas usam muito esse termo, né? Ficam dependentes, só que isso acontece em determinadas classes que não são propriamente antidepressivos, né? Especialmente a classe dos benzodiazepínicos, que a gente tem um problema muito grande, né? Que, por exemplo, o Rivotril, que as pessoas conhecem muito, até brincam, toma um Rivotril que não acontece nada, o diazepam, né? Essas drogas que não são antidepressivas, elas na verdade funcionam muito mais como ansiolíticos ou para dependência química, elas sim, elas trazem prejuízo de memória a longo prazo. No entanto, antidepressivos e ansiolíticos de outras classes, que são as classes que, né, tanto os neurologistas quanto os psiquiatras tratam efetivamente a doença, que não são paliativas, são tratáveis, como a sertralina, a fluoxetina, a venlafaxina, né? Os inibidores da recaptação da serotonina, que são a classe dessas drogas, essas medicações, ao contrário, pelo fato de melhorar o quadro depressivo e melhorar o quadro ansioso, geralmente promovem uma melhora da memória, né? Isso acaba sendo muito comum quando a gente trata pacientes que têm uma estafa por trabalho, né? E que se percebe que a pessoa começa a reduzir a ansiedade e costuma melhorar a memória de trabalho. Essa parte acho que o Diogo até consegue falar melhor do que eu, mas assim, a pessoa, poxa, Débora, eu estou trabalhando melhor, eu estou produzindo melhor agora, né? E não foi tratada a memória especificamente, foi tratado o componente que estava agravando isso, né? Se fala muito em burnout hoje em dia, a gente atende muito paciente com que não nada mais é do que esse excesso de atribulações que a gente se impõe em determinada condição e, digamos, o cérebro da gente não dá conta, né? Perfeito. Acho que a Débora tocou num ponto que é fundamental, tá, Márcia? Quando você fala assim, quem toma antidepressivos pode ter problema de memória, eu vou falar, olha, pode desde que maltratado, né? A gente espera que, na verdade, se você usar as medicações de forma coerente, com um profissional adequado e tratando de maneira adequada, na verdade é justamente o oposto do que a gente está esperando. Se eu tiver um tratamento, seja da depressão ou seja pelo motivo ao qual nós estejamos usando essa classe de remédios, se ele estiver sendo usado corretamente, a gente vê uma melhora na memória, inclusive. Então, em grande parte, primeiro o entendimento que existe uma individualização do uso dessas drogas para cada paciente, né? E nós usamos muitas vezes classes de antidepressivos não só para depressão, porque o nome já sugere isso, né? O nome sugere que a gente vai usar um antidepressivo para a depressão. Então a pessoa não entende que muitas vezes eles também são classes de ansiolíticos, a gente usa para dor, para outras coisas, e muitas vezes se tem esse medo. Mas a medicação, quando bem utilizada, ela ajuda, ela organiza melhor esse pensamento, ela organiza melhor esse déficit atencional, ela organiza melhor a maneira como você enxerga as informações que estão chegando. Então, seria algo benéfico, desde que bem utilizado. Ok, bom, eu vou seguir algumas outras perguntas a respeito da memória que nos enviaram aqui. Outra que tinha perguntado eram, sim, falando, né? Então, quais são os principais problemas doenças que podem levar à memória? Tínhamos perguntado aqui. E daí acho que é interessante, a gente está no mês falando sobre Alzheimer, né? E Alzheimer é uma doença que a gente está muito realmente em voga nesse momento, mas em grande parte porque a gente está vivendo um aumento exponencial da população idosa. Então, hoje, ainda bem, nós temos condição de ter uma população que está tendo menos doenças ou pelo menos conseguindo prevenir melhor essas doenças que antes matavam muito cedo. Então, hoje, hipertensão, diabetes são doenças mais controláveis e a gente consegue ter uma população idosa que a tendência, inclusive, é que triplique nos próximos anos. E o maior fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. O primeiro fator de risco é a idade. Então, numa população que está ficando mais idosa, eu espero que se tenha mais a doença. E até por isso a necessidade de ter profissionais
que também entendam melhor o reconhecimento dessa doença de maneira precoce e entendam que o Alzheimer é uma doença, mas não é a única. A gente usa o termo de demência, que às vezes é um termo que fica até pejorativo, a pessoa lembra de demente de uma forma pejorativa e errada, né? Mas demência é um termo guarda-chuva que a gente usa para muitas condições que também causam alterações de memória. Então, existem demências frontotemporais, doenças como corpus de Levy, doenças associadas a parkinsonismos, que muitas vezes cursam com alteração de memória e não necessariamente sejam Alzheimer em si. Assim como antes da gente conversar sobre Alzheimer, todo paciente que tem um quadro que possa ser demencial, ou que possa ser de alteração cognitiva, vamos falar dessa maneira, que possa ter cognição alterada, a gente sempre tem que descartar, antes de falar nessas doenças, de causas irreversíveis. Então, por isso é importante lembrar que hipotireoidismo, alterações de vitamina, como por exemplo B12, alterações como por exemplo infecções, sífilis, hepatites, entre outras doenças, eles causam alterações de memória. Então, antes da gente conversar sobre qualquer doença neurodegenerativa, o profissional muitas vezes faz uma investigação muito ampla de doenças sistêmicas, para chegar no final e falar, olha, de fato, não era nenhuma das doenças que poderiam mimetizar, de alguma forma, quadros cognitivos. Então, realmente é interessante nesse momento. Mas outras doenças, inclusive próprias doenças psiquiátricas, também imitam e também mimetizam, e por isso essa necessidade. Alguma coisa disso, Débora? Acho que sim, Diogo, você tocou num ponto que eu encontrei já várias vezes ao longo da minha carreira, desde um paciente com um tumor, que de uma certa forma parece um quadro depressivo, enfim, e com dificuldade cognitiva, e se pensar o que está acontecendo, e na verdade era um tumor de outra área, que não tem absolutamente nada a ver com a área neurológica, que foi fazer sua quimioterapia, vai fazer seu tratamento e a pessoa ficou bem, né? Então, assim, a importância de saber aonde você está, com quem você está consultando, né? De alguém que faça uma avaliação sistêmica no paciente. Seja, o neurologista é mais comum fazer isso, mas nem todos os psiquiatras fazem. E quando se fala nesse tipo de situação, ou de qualquer condição, assim, psiquiátrica em geral, eu acho que é o que nos diferencia também, principalmente dos psicólogos, né? A gente tem que fazer essa abordagem antes de dizer, é só um quadro de ansiedade, é só um quadro de depressão, é só um quadro de perda de memória. Não, a gente tem que ver, porque em geral não é. Em geral tem uma outra condição subjacente, né? A gente pega muito hipotireoidismo, sífilis eventual, mas tem aumentado bastante. Deficiência de B12, a gente encontra muito, né? E você sabe mais do que eu, com certeza, que os níveis hoje em dia exigidos são bem maiores do que os níveis de laboratório, e até os pacientes, quando eu falo, não, a gente tem que repor o B12, como assim repor o B12? Está o nível do laboratório. Eu falo, não, cognitivamente você está com sintomas, a gente tem que aumentar. Então tem uma série de fatores orgânicos que determinam essas questões de memória que podem ser tratados e corrigidos, né? Então acho bem importante isso que você tocou agora. Perfeito. E isso bate, por exemplo, aqui até com que uma das perguntas, estão chegando muitas perguntas aqui, legal, quero que vocês participem mesmo, a ideia é essa. Aos poucos, a gente vai tentar sempre focar mais nas perguntas associadas à memória, acho que o tema é principalmente esse. Então, eu vou lendo algumas perguntas aqui. A Andréia tinha colocado num tema que bate justamente no que a gente está falando, que ela tinha perguntado se a perda de memória é algo do envelhecimento ou se jovens também pode ter. Eu acho legal falar sobre isso, André, porque você tocou num ponto que bate muito para a gente, que é aquele negócio de levar o envelhecimento como uma doença, né? A pessoa, eu ouvi muitas vezes termos errados, como por exemplo uma demência senil, a pessoa que entende que ficar velho ele vai ter uma doença neurodegenerativa porque ele está mais velho. E isso não existe. A gente tem que pensar que existe um envelhecimento normal e saudável. Você ter mais dificuldades para algumas coisas é compreensível e natural. Assim como eu esperaria que uma pessoa jovem conseguisse correr 2 quilômetros e não espera que um senhor de 90 anos faça isso, eu tenho que pensar que o meu cérebro também envelhece como o meu corpo. Mas ele não pode deixar de ser funcional desde que para a idade daquela pessoa. Então isso é importante. É ter essa noção de que
Muitas vezes, ok, eu não corro mais, mas eu consigo fazer as coisas de casa que eu preciso todas sozinhas. Ok, eu não consigo ter a atividade mental que eu tinha para organizar a minha empresa, a minha indústria, o meu trabalho junto com todos os funcionários, mas eu consigo fazer todas as minhas rotinas de maneira adequada. Então, isso às vezes é muito interessante, que não existe algo que o envelhecimento cause como doença. Envelhecer é legal, envelhecer é importante, envelhecer tem que ser feito de forma saudável. Por isso que quando você pergunta se jovens podem ter alteração de memória, eu vou falar que basicamente o que chega no consultório é metade, metade. 50% de quem chega com uma queixa cognitiva, eu acredito que para a Débora até mais, não são pessoas necessariamente idosas. Até porque muitas vezes doenças neurodegenerativas, o paciente não reconhece que ele tem uma alteração de memória. É uma parte importante, inclusive, do próprio diagnóstico. Ele não reconhecer que aquilo é um problema. Por isso que muitas vezes ele é encaminhado por familiares. E o jovem, muitas vezes, tem essa queixa. Ele chega citando isso. É aquele momento onde a gente abre todos esses diagnósticos diferenciais. Você concorda com isso, Débora? Tem visto? Eu falei que você é muito mais jovem, porque eu acredito que até os problemas de saúde mental, eles acabam pegando mais jovens que chegam com essa angústia de ter essa alteração de memória, não é mesmo? Eu estava brincando com uma paciente que os meus pacientes dos últimos meses, a imensa maioria que chega são pacientes em torno de 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, né? E é exatamente isso que você está falando, é muito mais da forma como a gente está lidando com as coisas do que propriamente uma doença de memória. A pessoa começar a fazer, hoje eu até estava lendo uma revisão bem interessante sobre questão de alimentação, atividade física, sono, todos esses aspectos do impacto emocional, né? Eu até brinco muito com meus pacientes sobre isso, que eu falo, vocês veem aqui, eu não sei se eu vou dar remédio, vou pensar se eu vou dar um remédio. Primeiro a gente vai ter que fazer uma série de adaptações na sua rotina, e aí a gente vai perceber se você precisa de remédio, né? Porque a gente tem, acho que juntando um pouco do que você está falando, né, Diogo, a gente tem que aprender a viver. Eu falo isso muito para os pacientes, né? Como aprender a envelhecer, a gente tem que aprender a viver. Então, assim, o que eu preciso, quanto eu dou conta disso, que aspecto me faz mal. E quando a gente começa a entrar nesse lado, eu também tenho uma formação em psicoterapia de orientação analítica, então acho que eu tenho um viés desse lado, não sou só psiquiatra clínica, né? A gente percebe que assim, muitos pacientes ou não precisam, ou precisam de medicação por um curto espaço de tempo, né? E depois eles começam a adaptar a sua rotina, entender como é que eles funcionam, e a gente não tem necessidade de usar medicação por longo prazo, assim. Eu acho que essa pergunta é bem importante e bem presente no dia a dia, não só dos consultórios, mas acho que das casas hoje em dia, né? Ainda mais de grandes cidades, né? E do momento, né? A gente está conversando de um momento de ainda quarentena e que se teve uma exacerbação muito grande por quebra de rotina, né? Então, o que a gente está vendo muito das pessoas e principalmente daí jovens, que tinham uma rotina muito específica de trabalho, atividades e tudo mais, e que nessa hora quebram a rotina e começam daí a notar maiores deficiências, maiores problemas, e que isso, muitas vezes, até por estar preso em casa, também começa a virar uma bola de neve tão grande. Então, não está sendo tão incomum que a gente realmente, nesse momento, pegue mais pessoas jovens do que realmente idosos preocupados com memória, o que, na verdade, eu acho muito bom. Eu acho que ter pessoas discutindo sobre isso, desde que de maneira adequada, desde que com profissionais adequados, mas ter mais pessoas interessadas em discutir sobre memória, em discutir sobre quais outros problemas a gente pode, ou como a gente pode organizar de uma maneira que eu tenha uma melhor viabilidade da minha funcionalidade, das coisas que eu faço, da maneira como eu organizo a minha vida, é importante. Isso seja com o psiquiatra, seja com o neurologista, organizar a sua vida nesse momento. Se você tiver um insight para isso, é sempre bom, porque a gente vai conversar muito sobre isso, né? Na verdade, a alteração da quarentena não foi só na quebra de rotina, mas foi na pessoa que, pela quebra da rotina, está com sono inadequado, está comendo de forma inadequada, ela não consegue mais ter uma atividade física, e daí a gente percebe que essa quebra geral leva a alterações, muitas vezes, de memória ou de outras alterações comportamentais, o que realmente é muito importante. Você acha que nesse momento de quarentena e Covid, que a gente tanto conversou, isso tem dado essa exacerbada mesmo, Débora?
Olha, Diogo, eu até estava atendendo remotamente, não estava atendendo no hospital, porque em tempos de quarentena eu tenho 2 filhos pequenos, eu não tive como me deslocar até o hospital até agora, que eu havia agido dessa forma. Muitos pacientes novos que nunca tiveram nenhum tipo de doença me procurando, encaminhados principalmente por colegas, né? Pessoas que sempre foram muito funcionais, mas que esse ponto que você tratou da rotina bem específica, a gente tem muita gente aqui que, né, eu acordo em determinado horário, faço exercício, vou para o meu trabalho, sou gerente, né, em uma empresa, tenho um cargo mais importante, então tenho uma rotina de viagens, e tudo isso se quebrou, né? E então tem 2 caminhos para isso. Ou a gente começa a encarar isso como uma doença, ou a gente pode aprender a lidar com essa situação e se beneficiar desse momento, né, para refletir o que faz sentido, o que a gente precisa manter mesmo ou não. Mas com certeza muitas pessoas entraram em quadros assim em virtude da quarentena, não tenho dúvidas. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Não, Diogo. perfeito, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E muito legal. Eu acho que por isso até o momento da gente conversar sobre isso mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui nas perguntas, estão chegando um monte de perguntas e tem uma aqui que chamou muito a atenção, batendo na nossa linha de temas, né? Que é a seguinte: por que os idosos tendem a lembrar de fatos mais antigos de suas vidas e esquecerem de fatos recentes diários? Vou jogar um pouquinho para a minha área de como neurologista. Neurologistas adoram neuroanatomia. Isso não é uma aula, isso é uma live, mas eu vou brincar com vocês para a gente lembrar um pouquinho sobre o porquê que eu tenho a minha memória ou como eu tenho a formação da minha memória no meu cérebro, né? Quando a gente fala de doenças como Alzheimer, por exemplo, não é incomum que vocês ouçam falar de uma área no cérebro que chama hipocampo. E o hipocampo no seu cérebro, imagina que ele funciona algo como uma secretária. Ele é o responsável por codificar de forma consciente qualquer lembrança que seja relacionada, por exemplo, ao que aconteceu no seu dia, pessoas, objetos, espaço. Então, associar o nome de uma pessoa a um rosto, lembrar uma rua que eu frequentei alguns dias atrás. Em compensação, lembranças que são mais duradouras, lembranças que são mais antigas, elas são transferidas dessa área do hipocampo para uma área mais externa do nosso cérebro, que é uma camada que a gente chama de córtex cerebral. E nessa área a gente tem um maior, vou falar de uma maneira mais simples, mas um maior empacotamento dos neurônios nessa área, que consegue pelo menos segurar essa informação por mais tempo. E por que eu estou falando isso para vocês? Na verdade, é porque a ideia de uma doença como Alzheimer, e daí aquilo que a gente estava conversando de doenças neurodegenerativas que afetam a memória, elas pegam essa primeira região, essa região que seria aquela secretária que mandaria a informação. E por isso a pessoa consegue lembrar daquilo que está armazenado lá em cima, porque aquela área não é associada a nenhuma doença, aquela área continua intacta no cérebro dela. Por isso ela lembra da infância, por isso ela lembra de momentos, mas a área que traria os momentos recentes, é o que a gente chama de memória recente, essa área é afetada. E daí essa pessoa tem dificuldade em ver, por exemplo, momentos recentes e atuais. Então, faz sentido muito com a fisiopatologia e com a neuroanatomia do que a doença. Por isso a necessidade da gente entender, dentro da consulta, por exemplo, se aquilo é realmente memória e fazer alguns testes. Se quem já passou em algumas das avaliações de memória que nós fazemos, por exemplo, no próprio núcleo da memória, a gente faz diversas avaliações para todos os pacientes. E nessas avaliações, muitas das perguntas, às vezes, que nós fazemos, neurologistas, psiquiatras, as pessoas acham perguntas bobas. Falar, mas que dia é hoje? Mas o que está acontecendo? E no meio dessas perguntas, nós fazemos outras um pouco mais difíceis. Existe o que é o usual, o que todo mundo poderia errar, e existe aquilo que nos mostra que aquele erro foi algo a mais. Por isso que essas perguntas nos mostram se realmente aquilo me sugere algo diferente, ou se não, ou se realmente não tem nada diferente disso. Bom, acho que essa pergunta era mais para mim mesmo, Débora. A gente responde de uma forma bem clara, Diogo. E eu vou seguir as perguntas que estão enviando aqui para a gente.
estavam perguntando, que eu acho um tema super legal de se conversar, porque perguntou se dado tudo isso que a gente está falando, é possível prevenir a perda de memória. Que tem uma pessoa que estava assustada em relação a perder a memória e que ela está falando, bom, se tem esse monte de coisas, como que eu posso fazer para não precisar passar nem por isso? E eu acho essa pergunta fantástica, porque muitas vezes os pacientes chegam falando, quer dizer que então se eu fizer palavra cruzada durante muitos anos, se eu fizer o sudoku, se eu fizer outras atividades dessa, eu não vou ter alteração de memória. E o que eu brinco com os pacientes no consultório em grande parte na verdade, não é o sudoku durante um ano que vai fazer diferença, mas é o que você construiu de reserva cognitiva ao longo da sua vida. Por isso que o estímulo cognitivo ele tem que ser contínuo. Então, vou dar exemplos. Com certeza é mais difícil a uma pessoa que tem uma reserva por ter estudado, lido constantemente, aprendido coisas novas, atividades físicas regulares. É mais difícil que essa pessoa adquira uma doença, ou que se adquirir uma doença, essa doença cause déficits para ela. Eu não estou falando de doenças como Alzheimer, qualquer uma daquelas outras todas que nós conversamos, é mais difícil que ela tenha alguma alteração como essa, se ela tiver uma reserva. Por isso que o que a gente estimula em grande parte é ter uma vida saudável e que a pessoa tenha estímulos constantes, estímulos cognitivos diários da melhor maneira possível. Não sei se você também sempre bate nessa tecla, Débora, como que você faz? Olha, Diogo, acho que essa é quase que o meu chavão nas consultas, digamos assim. Não tem como não abordar esse aspecto, porque a gente, como médico, a gente trabalha muito com medicina preventiva, né? Acho que o ideal seria se a gente pudesse tratar os pacientes sempre preventivamente. Infelizmente, né, não é sempre possível, mas a prevenção é sempre o foco. E é aquilo que a gente abordou até em outras consultas, né, em outras perguntas, não quero ficar redundante, assim, mas a questão da alimentação, né, que é um ponto que eu toco muito, assim, as pessoas se alimentam muito mal em geral hoje em dia, né? Então, assim, um foco em alimentação saudável, muitas frutas, né, para ter muitas vitaminas, enfim, mais legumes, ter uma dieta bem equilibrada. A ingesta de água é uma coisa que eu observo, assim, que é muito pequena diante da necessidade, assim, a pressa, né, faz com que a pessoa não ingira a quantidade suficiente, muitas vezes excesso de bebida, né, alcoólica. A privação do sono, pela questão eu vou tocar num ponto vou tentar fazer um link, assim, de um ponto que eu acho importante a gente falar numa live aqui, que é o telefone celular. Eu acho que o telefone celular prejudica tanto a questão da qualidade do sono, muitas vezes, que a memória, né, que é o nosso tema de agora, acaba sendo prejudicada por algo muito fácil de se resolver, né? Então, assim, aquela questão de não ligar nenhuma tela no mínimo 1 hora antes de dormir, parece uma bobagem, parece uma coisa simples, mas não é, né? Você, como neurologista, sabe, né, tão bem que a qualidade do sono não é só eu durmo, mas eu durmo de que forma, né? Quanto que eu vou ter de descanso? Porque a qualidade do sono a gente avalia muito mais com a maneira de estar descansado no dia seguinte do que propriamente horas de sono, né? Porque horas de sono, cada pessoa tem a sua necessidade individual. Tem alguns que precisam 8 horas, tem alguns que precisam 7, tem alguns que precisam 9, enfim, é de cada um. Então, acho que nesse sentido, a questão de como prevenir, né? Não só a questão de memória, mas a questão das doenças emocionais também. Acho que tem muito a ver esse uso de telas, assim, Netflix, joguinho, Enfim, eu tenho uma paciente que me falou esses dias, ai, doutora, mas o celular é praticamente uma extensão do meu braço. Eu falei, não só seu, de todo mundo, mas deixa seu braço no banheiro durante a noite para não ficar aquele apito de mensagem, enfim. Então, acho que é um ponto que é super passível de se retirar, não custa nada para ninguém e que tem um impacto bem considerável. Tá? Mudanças de estilo de vida e dentre elas, higiene do sono, né? É uma coisa que a gente vai fazer na nossa rotina, né? Quando conversamos sobre memória com os pacientes, entendendo melhor qual que é a queixa deles, a gente conversa basicamente sobre tudo isso para entender aquilo que nós podemos reparar e ver o quanto aquilo afeta positivamente a queixa que ele está nos trazendo. Então, realmente, é algo que a gente faz com uma certa frequência. E dentro da higiene do sono, uma das coisas é essa, a associação com luz, com TV, com celular,
em que momento está fazendo isso. Então, o cérebro tem todo um ciclo específico para entender que a noite é o momento de dormir, em que hora dormir. E daí, quando chega na hora e no local certo para dormir, se acende uma luz que vai ativar de novo o seu cérebro para vigília. Então, é totalmente antifisiológico, né? E isso serve como, por exemplo, também pacientes com atividade física noturna, quando a associação com outras coisas que se faz em momentos inadequados, medicações em horários inadequados. Então, acho que a primeira consulta de qualquer queixa de memória, muitas vezes, é tentar ajustar a vida do paciente da melhor maneira possível, né? Organizar tudo da melhor maneira para que a gente consiga fazer as coisas melhor. Bom, muito bom. Seguindo nas perguntas aqui, bom, tinham falado isso da palavra cruzada, né? Tinham perguntado isso do que a gente tinha comentado de palavra cruzada, se melhora a memória. E daí eu acho que é isso que nós já estávamos conversando, né? Para não bater de novo na mesma tecla, eu acho que é importante você ter uma qualidade de vida como um todo. Eu abraço muito a ideia, principalmente de pacientes, e daí sejam jovens ou sejam idosos, e principalmente no idoso eu bato muito nisso, em relação a planejamento, a futuro, porque se tem essa visão muito clara de que o paciente idoso, a partir dos 60 anos, ele tem que ter uma caminhada para baixo. Ele tem que começar a diminuir, parar de fazer as atividades dele, sejam laborais, sejam de trabalho, sejam qualquer físicas. E não é verdade, né? Porque eu não estou falando de uma pessoa de 60 anos que tem mais 5 anos de vida. Estou falando de alguém de 60 que vai viver mais 40, até os 100 anos. E em 40 anos ele pode fazer mais 3 faculdades, mais 4 empregos, mais viagens ao redor do mundo e mais um monte de coisas. Então, uma das coisas que eu me apego para ver em relação à própria atividade neurológica desses pacientes que vêm com queixa de memória, é falar, ok, mas o quanto você está usando da sua capacidade? Você está usando ela onde? O que você tem de projetos e de estímulos? Porque a gente estava conversando que eu preciso ter estímulo. Ao invés de eu fazer, se eu falar para uma pessoa de 60 anos fazer uma palavra cruzada, eu quero que ele aprenda uma língua nova, eu quero que ele conheça um lugar novo, que ele saiba fazer coisas novas, porque isso também é estimular o cérebro. Então, é interessante a gente jogar que estímulo neurológico não é simplesmente baseado em algo matemático, gráfico, pontual. Estímulo neurológico é feito com tudo que você vive ao longo da sua vida. Experiências novas, sejam elas quais forem, estimulam o seu cérebro de maneira adequada. Eu não sei se você dá alguma dica dessa, se você orienta os seus pacientes a alguma coisa dessa, para façam tal coisa, porque tudo bem, eu acho legal fazer a palavra cruzada, eu acho legal fazer o sudoku, eu não estou falando para não fazerem, mas tirar um mito de que isso é o que vai proteger o seu cérebro contra doenças neurodegenerativas como Alzheimer, por exemplo. Então, Diogo, eu acho que esse ponto entra naquilo que a gente fala do saber envelhecer e do saber viver, né? Eu tenho, os pacientes que me conhecem sabem, né? Eu tenho paciente de quase 80 anos que aprendeu a tocar piano, que sempre gostou e achava interessante, quando jovem não tinha condições financeiras e depois não tinha tempo, enfim. Por estímulo meu, assim, tem paciente que começou a tocar pandeiro, tem paciente... Eu acho que, assim, a música, ela toca num aspecto que tem muito a ver com a minha área, que é a questão da afetividade, né? E todo conhecimento, a gente sabe hoje em dia que o conhecimento, para ser absorvido, ele tem que ter uma relação afetiva. Então não adianta você estudar russo se você não gosta de russo, porque você não vai aprender russo. Enquanto que se você for estudar italiano porque você gosta de italiano, se você tiver 50, 60, 70, você pode até aprender um pouquinho mais devagar, se você for mais lento, você vai aprender, né? Então, assim, a questão do vínculo afetivo com a atividade que você for fazer. A mesma coisa atividade física. Eu sempre falo, o que eu faço de atividade física? Os pacientes me perguntam. Eu falei, atividade física que te despertar interesse, que te der sensação de bem-estar. Porque a gente aprende e a gente mantém como atividade regular o que a gente gosta, né? Então, assim, eu gosto de subir e descer a escada todo dia do meu trabalho. E isso eu faço todos os dias 8 andares. O que você está fazendo, né? Não adianta eu mandar a pessoa lutar Muay Thai se ela não gosta de artes, né? Então, apesar do Muay Thai ser ótimo para questão de concentração, de memória, eu tenho paciente que luta Muay Thai, começou também depois de estar comigo. Mas, assim, é a gente entender o que a gente precisa, né? Porque o que o Diogo precisa é diferente do que a Débora precisa, né? É diferente do que a Márcia precisa.
Então, a gente tem que entender quais são as coisas que nos tocam afetivamente. E com isso, a gente vai ter maior capacidade de aprendizado, maior retenção de memória, né? E, consequentemente, está prevenindo qualquer atividade degenerativa do cérebro, né? Então, eu acho isso fundamental. Bom. Aqui tinham perguntado quais são os sinais de alarme para uma doença inicial, para uma doença leve. Acho que dentro dessa pergunta cabe colocar também de novo alguns conceitos, né? Eu vou ser o chato dos conceitos, mas é interessante a gente falar de conceitos porque eu passo isso para os pacientes. Eu acho que os pacientes eles têm que realmente conhecer e entender em que momento a gente está falando de doenças, em que momento a gente está falando de condições, de momentos, de algo transitório, e daí sim a gente procurar a melhor maneira de ajudá-los. E quando a gente fala de uma doença inicial, se a gente estiver falando, por exemplo, doenças como Alzheimer, existe uma condição que a gente chama de CCL, ou comprometimento cognitivo leve. É aquele momento onde não existe ainda uma doença firmada, neurodegenerativa, mas se existe um déficit. E esse déficit, por definição, é aquele que eu faço meus testes e nos meus testes a pessoa tem uma certa dificuldade em alguma área neurológica. Eu percebo que ela tem uma dificuldade. Mas na hora que eu converso com ela e pergunto, ela está fazendo todas as coisas do dia dela normalmente. Esse paciente muitas vezes é trazido por alguém. Muitas vezes quem percebe isso nem necessariamente seja o próprio paciente. Então, o paciente é trazido com uma queixa de que ele está com uma dificuldade maior, mas ele continua fazendo tudo. Ele continua trabalhando normal, ele continua pegando o carro, ele continua dirigindo, ele continua pagando as contas, estando bem em casa. Só que algo já está um pouco diferente. E eu chamo atenção, eu gostei da pergunta, eu chamo atenção para esse momento, porque nós estamos vivendo uma fase agora onde possivelmente nós vamos ter inúmeros novos tratamentos de doenças, e quanto mais precoce eu reconhecer essas doenças, como Alzheimer, eu não gosto de pegar que tudo é Alzheimer, porque esse é um dos lemas, né? Na verdade, a maioria das queixas de memória não são, mas a gente tem que reconhecer elas antes, é entender que esse paciente precisa, ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, passar com o profissional. Entender se aquilo lá tem uma relação ou não. Tirar muitas vezes o medo, né? Porque existe um medo do diagnóstico. Então, muitas vezes, o familiar, quando leva, ok, mas muitas vezes ele não leva esperando o medo de que o pai tenha Alzheimer e que aquilo vai ser algo rápido e horrível, algo ruim, e também ele tem o medo dele mesmo ter, quando ele nota isso. E daí ele fica tendo os sintomas, mas não procurando ajuda para isso. Então, eu acho que antes de mais nada é entender que existem momentos que a gente tem uma pré-doença, e esse momento é aquela hora que você tem que procurar ajuda. Se você acha que algo do que você está fazendo ao longo do seu dia, ou a maneira como você está fazendo as coisas do seu dia, estão diferentes do habitual, procure ajuda. Procure ajuda que daí, desde que com o profissional adequado, a gente tira essas dúvidas da cabeça. A gente tira as dúvidas se isso é uma doença ou não. Bom, eu vou partir para outras perguntas aqui, Débora. Tinha uma pergunta que eu acho interessante, que é falando de tratamentos alternativos que possam surgir para doenças neurodegenerativas e também para doenças psiquiátricas. Por exemplo, nós falamos de óleos essenciais, de canabidiol, de aromaterapia, entre outras coisas. São temas polêmicos, né? Não é o que a gente vai se apegar aqui, existem muitos artigos para discutir, mas eles estão perguntando se tem algum espaço para isso. Queria ouvir um pouquinho de você, Débora, depois eu coloco também as minhas opiniões a respeito disso, para a gente começar a fechar aqui. Ok. Só queria fazer um complemento em relação a isso, que acho que vem diante da pergunta anterior e acho que a gente pode fazer um link com essa pergunta de agora, que se chama psicoeducação, né? Ela é válida para qualquer área da medicina, enfim, né? E nesse sentido acho que entra essa questão de óleos, enfim, de terapias alternativas. Acho que a gente tem que diferenciar o que são terapias alternativas sérias, corretas, né, feitas em locais de estudo, por exemplo, o uso do canabidiol de uma forma correta, talvez um paciente que tem epilepsia, né, uma dor crônica, uma intratável. É diferente da pessoa usar simplesmente de forma recreativa, né?
né? E acho que tudo depende do que a gente está fazendo, aonde a gente está tocando e a segurança que a gente tem de ser algo técnico. Você falou que é dos conceitos, né? Eu acho que o paciente tem direito de saber isso. Acho que senão vira meio que crendices e a gente não chega a lugar nenhum. Aí a gente às vezes está perdendo o tempo do paciente, o dinheiro do paciente para fazer um tratamento que muitas vezes caro, né? Que não, efetivamente não vai trazer grandes resultados. A gente tem que pensar em algo. Acho que eu sempre falo para os meus pacientes, quando vocês chegarem para mim, eu pretendo que não tratá-los para sempre, a não ser que você tenha uma esquizofrenia, um transtorno de uma bipolar, enfim, uma doença que tem uma alteração neurobiológica que a gente saiba que falta dopamina, que falta, enfim, falta determinado neurotransmissor que a gente precisa tratar. Que não é a maioria das pessoas que a gente recebe em consultório, né? E muitas das pessoas chegam, gastei não sei quanto com, né, com determinadas, não vou nem falar nomes, assim, para não ofender algum colega, mas, assim, tem que tomar muito cuidado aonde você está indo. Acho que esse é o principal ponto, assim. Com certeza, né? Eu acho que procurar o profissional adequado nesse momento é importante, entender a experiência que ele tem a respeito do que você quer. Isso é individual do paciente. O paciente tem o direito de procurar o profissional que ele acha adequado. Então, façam-se valer desse direito. E em relação a próprios tratamentos, é muito disso, né? A gente sempre vai jogar em cima de tratamentos que são reconhecidos, que são testados, que são vistos. O paciente não é experiência. Existem momentos para se fazer parte acadêmica e parte científica de pesquisa. Então, nós vivemos as duas áreas. Eu vivo a área de faculdade, eu vivo a área de atendimento assistencial, e a gente tem que ter os dois mundos para entender que vão surgir coisas novas, vão ter coisas modernas, e essas coisas novas e modernas, elas têm que partir do pressuposto básico. Eu tenho que conhecer o básico, eu tenho que reconhecer a doença, eu tenho que saber os conceitos iniciais para eu conseguir pensar em algo que funcione dentro da própria fisiopatologia da doença. Senão fica realmente muita crendice, muita pessoa do que diz que deu certo, e para a gente dentro da ciência ou dentro de uma medicina baseada em evidência, isso não é correto, não é o que a gente quer. A gente precisa de algo mais concreto, que seja baseado em algo correto mesmo, para eu conseguir tratar meu paciente de forma adequada. Então, batendo nessa tecla, principalmente para Alzheimer, a gente está falando de medicações que existem hoje que não curam a doença. É sempre importante bater nessa tecla, né? Nós hoje não temos um tratamento curativo para a doença, e talvez isso cause uma angústia muito grande, porque a gente fala de uma medicação que atrasa o tempo de progressão, mas não é uma medicação que vai curar. E muitas vezes os pacientes e familiares se sentem mal com isso, e por isso eles buscam incessantemente outras opções. Mas eu acho que a gente tem que usar do reconhecimento precoce, do tratamento no momento adequado, como armas fundamentais, até a gente entender que estão surgindo cada vez mais medicações que tratam realmente dentro do propósito da doença, e que eu acredito piamente que nos próximos 10 anos a gente vai estar falando de drogas mais específicas e com tratamento mais adequado, no momento que a gente está falando daquele envelhecimento tão grande da população, e por isso a hora ideal para conversarmos sobre isso. Bom, pessoal, obrigado para todos que participaram. Estão pedindo aqui, apesar de muitas perguntas ainda, estão pedindo para a gente encerrar. Eu queria agradecer o convite do Hospital Alemão Oswaldo Cruz pela live e colocar à disposição para outras. Acho que a gente tem muitos temas aqui. Vocês viram que mesmo numa conversa muito rápida como essa, a gente poderia falar esse tempo todo só sobre uma doença, Alzheimer, por exemplo. A gente poderia falar o tempo todo só sobre reabilitação cognitiva, e ficaríamos mais umas 2 horas aqui conversando facilmente entre tudo. Mas acho que o recado final que eu deixo esse mês é o mês de conscientização da doença de Alzheimer, então, e por isso do tema memória. Se você tem alguma queixa, se você conhece alguém, tire seus preconceitos a respeito da doença, saiba mais sobre. Esses pacientes, eles têm uma relação muito importante com as pessoas que estão em volta, isso tem uma importância muito grande no tratamento, e por isso reconhecer, saber como tratar, saber como lidar com esse perfil de pacientes faz uma diferença muito grande, não só para mim no meu tratamento, mas principalmente para ele e na maneira como ele vai enxergar a sua própria doença.
Então, tiram essa capa que cobre muitas vezes essas ideias que a gente tem sobre a doença. Vamos conhecer mais, vamos aprender mais. Por isso que cada vez que se tem uma live como essa, eu fico muito feliz de falar sobre esses temas. Débora, considerações finais? Diogo, eu gostaria de falar de algo que a gente não tocou aqui, que na verdade não é propriamente de memória, mas eu não posso deixar passar, que a gente está no Setembro Amarelo, né? Então, assim, é o mês de prevenção ao suicídio, né? Que é um desfecho super importante e infelizmente muito comum, né? No mundo todo, não só no Brasil. Então, dentro da linha do que você falou de conhecer as doenças, de não estigmatizar as doenças, a depressão é uma doença extremamente severa, muito impacto na vida das pessoas, né? As depressões estão cada vez mais frequentes, porque as pessoas também estão vivendo mais, como você disse, e pela forma como as pessoas estão vivendo. Então, acho que vale a gente cuidar da saúde, né? E cuidar da saúde como um todo, seja da memória, seja da parte emocional, pedir ajuda, né? Porque a medicina está aqui, eu falo, se você tiver diabetes, você não vai deixar de procurar um endocrinologista. Se você tiver um câncer, você não vai deixar de procurar um oncologista. Então, por que se você tiver uma dificuldade de memorização ou uma dificuldade emocional importante que não estimule mais a sua qualidade de vida ou fique com desprazer de viver, por que não procurar um especialista? Então, acho que isso é bem importante, assim, eu agradeço ao hospital a oportunidade de falar, não é do tema aqui, mas acho fundamental tocar nesse ponto. E obrigada pelo convite, obrigada pela companhia aqui nessa live. Espero poder fazer outras também. Com certeza, belíssimo desfecho, Débora. Obrigado a todos. Até mais.